Eu me levantarei, diz o Senhor. Será que Deus é completamente inerte? Está vendo a miséria humana, a desgraça, o mal assodando a terra, todos nós sofrendo de alguma forma e vendo os miseráveis em custa dos ricos que se abastecem de muita abastança. São os alimentos condensados, concentrados, enquanto outros vivem na miséria. Muitas vezes, fruto da opressão dos ricos. E Deus vai ver tudo isso ou nem está aí, não está nem presente diante dessas necessidades de seus filhos. A onipotência de Deus é questionada. Ateus frequentemente questionam: onde está Deus? Se Deus existisse, como Ele permitiria tais mazelas humanas? Crianças sofrendo moléstias, sendo molestadas também, pessoas sendo agredidas injustamente. Será que Deus está inerte? Salmos capítulo 12, verso 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Diante da necessidade e também da opressão, se destaca aqui duas coisas: necessitado, eu estou necessitado, você está necessitado da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, de uma atenção num caso de doença, de conforto. Esse é um caso, mas Deus também se levanta por causa do gemido do pobre. A Bíblia diz em outro lugar que Deus ouve o gemido do filhote da águia. E então fica até difícil para nós, como seres humanos, compreendermos que nesse mundo mau, a águia pega o filhote de outros pássaros nos seus ninhos para trazer de comer ao seu filhote. E Deus ouve. Deus está atento a cada criação, a cada parte, a cada particularidade. Ele conta os fios nos nossos cabelos, chama os mundos pelos nomes e mantém o mar no seu termo. E também a todos nós Ele acompanha de perto. Alguns temem a Deus com medo porque se sentem vigiados e prontos a serem punidos. Outros louvam a Deus pela presença dele em suas vidas e temem a Deus no sentido de reverenciar, de dar gratidão, de reconhecer o poder de Deus. São dois tipos de temor diferentes. Para aqueles Deus que, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Deus não está inerte e nem vai ficar silente para sempre. Mas Deus tem o seu próprio tempo e há necessidade de que nós compreendamos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 9 até o verso 15. Vou ler o 8 também. Não se esqueçam disto, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um juízo vem e Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. O mal tem tempo para o arrependimento e todos nós para endireitarmos a nossa vereda, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Aqui a resposta lá para os Salmos, né? Santa, para que a gente endireite as veredas, e piedosa, porque Deus quer que nós atendamos os filhos deles que estão em necessidade aqui na terra. Santa e piedosa tem a ver com os Salmos 12, 5, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Filho de Deus, levante-se e atenda também o necessitado. Visto que tudo está assim para ser desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós não só esperamos, mas apressamos a vinda do nosso Senhor, divulgando a sua mensagem. Você está acompanhando o canal Veja e Entende. Ao fazer isso, você está ampliando o poder de Deus na sua vida
e também ao contribuir divulgando, curtindo e compartilhando essa mensagem, está alcançando outras pessoas para o reino de Deus. O dia de Deus, fazendo o quê? Apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão com o calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não vamos ficar aqui eternamente num mundo de injustiça, como que se estivéssemos abandonados por Deus. Lembremos, Deus nos criou, nos restaurou, Ele morreu por nós na cruz, Ele nos acompanha pelo poder do Santo Espírito, nos dando força para vencer o mal em nós dia a dia e também para vencer o mal diante de nós, em nosso derredor, fraquejando as forças do mal quando atendemos os necessitados. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pelos seus frutos os conhecereis. Os falsos profetas estão por aí, mas nós damos frutos do Espírito e multiplicamos o poder de Deus na terra. Salmos, capítulo 96, 10 a 13. Digam entre as nações, vou ler o 9. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Não. Deus não criou o mundo e largou a própria sorte. Ele o sustém, mantém os limites dos mares, Ele mantém as estrelas nas suas órbitas, nos mantém vivos a cada instante, a cada fio de cabelo, como eu disse, como a Bíblia diz, Ele conta os nossos fios de cabelo, Ele sabe das nossas necessidades. Regozije-se o céu e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Nós vemos então aqui a razão de que a própria natureza canta ao Senhor. Vemos isso no canto dos pássaros, no farfalhar das folhas, no brotar das flores, no vento que sopra suave e também na tempestade. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Salmos 97, verso 2 e verso 1. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Se nesse mundo a injustiça, o mal prevalece, Satanás tiraniza, a justiça de Deus que nos é imputada através de Jesus Cristo nos restaura a sua imagem e semelhança, e Deus é um ser livre, e assim também nós estaremos libertos do mal e novamente feitos à sua imagem e semelhança, livres. Adão era livre até que pecou, e todo pecado traz consigo o vício, a necessidade da repetição, ou a inconsequência, a coisa desmedida, o mal. A pessoa que entra para as drogas, para o álcool, não fica na primeira experiência. Ela vai sendo escravizada, tiranizada. O ladrão, o mentiroso, vicia nesses atos e fatos. Bom, nós não devemos parar por aí, devemos seguir na promessa. Salmos capítulo 7, versos 8 a 17, para a meditação final. Salmos capítulo 7, de 8 a 17. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a sua justiça, conforme a minha integridade. Será que você está disposto a isso? Que Deus te julgue conforme a sua integridade? Será que é bem assim? Será que Salmos aqui está pronunciando o que Jesus disse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Mas o resto da oração fica difícil, né?
Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, conforme a nossa integridade. Deus da luz coloca tudo diante da luz e não há nada em trevas diante do nosso Deus, nada em oculto. Deus justo que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o réu de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Sua maldade se voltará contra ele. Vamos ver, verso 15. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha. Quem fez, sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome de Deus Altíssimo cantarei louvores. Você está pronto a cantar louvores ao nosso Deus? Mesmo sabendo que Ele é um Deus de justiça e contempla a obra dos maus e dos bons. Bom, vê e entende. Um programa para você ver e entender a palavra de Deus. E então seguir e compartilhar. Digita aí no Google, #VEentende, você vai ser direcionado para a sua mídia favorita. Lá você assiste, curte e compartilha os programas. Diariamente com você também pela TVE, você pode digitar aí no Google tve.adv.br e vai então para a nossa TV com programas para as crianças, cânticos de louvor, música, ciência, saúde e entretenimento através da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus traduz ciência? Ora, Deus é o Deus da sabedoria, o Deus da ciência e quer de nós cultos inteligentes e racionais. Vem orar comigo. Pai querido, obrigado por todas as bênçãos, porque o Senhor é um homem Deus que nos protege diante das asas da sua justiça. Sejamos atentos a isso, que nós precisamos andar nos seus caminhos e estar retos diante de Ti, que o universo nos contempla nessa guerra entre o bem e o mal e que está vendo os necessitados que estão à nossa volta e que nós muitas vezes estamos fechando os olhos para eles. Abre, Senhor, os olhos meus para ver a sua justiça, a sua bondade e a fazer de todos nós, filhos teus, a vivermos com justiça e bondade, atendendo às necessidades dos nossos irmãos e andando em caminhos retos. É o que eu peço, que o seu Santo Espírito nos incomode nesse sentido e que o Senhor nos abençoe com a graça de Jesus Cristo para galgarmos as alturas nesse propósito. É o que eu peço para todos como bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito e sempre acompanhado da graça de Deus.